né, a partir dessa polêmica sobre o IOF e a incapacidade desse governo de frente ampla em contrariar os interesses do mercado financeiro e dos mais ricos, né, a pergunta é como fazer com que esses mais ricos paguem mais impostos, ou sejam mais taxados, contribuam mais com o país, né, se cada vez que uma medida como essa vem à tona, ela é seguida de um recuo. Quem começa respondendo é o Pedro Faria. Eu acho que é um belo exemplo, né, da correlação de forças desfavorável, muito além do parlamento. Eu acho isso uma coisa importante de falar, né? A gente não tem só um parlamento desfavorável. Hoje, a minha leitura, né, de que a correlação de forças na sociedade é desfavorável para a esquerda, para os movimentos sociais. A gente passou por um período, né, de ataque muito grande, ataque aos sindicatos, ataque ao PT, aos partidos de esquerda, e a gente perdeu força, né? O parlamento é só uma das instâncias. E a velocidade, né, como o Igor falou, com que o governo aceita, né, a pressão vinda de segmentos da sociedade, vulgos capitalistas, né, para alterar medidas que não são do seu interesse, demonstra uma fraqueza, uma incapacidade do governo. Parte dela, acho que isso, é uma realidade. Uma parte é falta de também conseguir se mobilizar, se organizar para não ser tão vulnerável na condição desfavorável que estamos, né? E isso não quer dizer, de forma alguma, que a gente não possa fazer nada, né? Muito pelo contrário. E acho que esse é o problema. O projeto, né, por exemplo, o fim da escala 6x1, que o Lula demorou muito tempo a colocar no debate nas palavras dele, né, ele próprio colocar isso. A própria isenção de imposto de renda, né, que eu escrevo isso aqui desde o começo do governo, vai ser o projeto que vai definir esse governo, né, a reforma do imposto de renda, se conseguir aprovar. Esses são projetos que criam uma situação de correlação de forças na sociedade favorável, né, e que permite que o Congresso conservador seja forçado a aprovar medidas de interesse da classe trabalhadora. Isso aconteceu diversas vezes, né, nesse mandato, né? Apesar disso, de novo, né, de a realidade hoje ser desfavorável na correlação de força social, diversas vezes a esquerda conseguiu furar esse bloqueio, né? Vamos lembrar lá do PL do estuprador, aquela questão da privatização das praias, o fim da escala 6x1, agora, mais recente, a questão do imposto de renda, tem ampla maioria social em favor disso, né? Então a gente consegue criar essas situações. Não acho que não é fácil, né? Mas a gente tem visto que é possível, sim, e, a meu ver, né, o governo falha muitas vezes em aproveitar quando surge, né, na sociedade um movimento favorável. Acho que o fim da escala 6x1 foi esse movimento, né? Falha em surfar, em entrar na pauta, uma pauta que é a pauta histórica do PT, né? Né? E aí o ministro do Trabalho vai e fala que não, quando a pauta que é senador do PT que tinha projeto sobre isso, né? É complicado, né? A mesma coisa, acho que, né, deveria estar explorando mais, acho que o Igor falou muito corretamente aqui, né? Briga um pouco, né? A questão é que é impressionante como é rápido, né? Essa questão do IOF, né, para voltar na pergunta, né, foi surpreendente, assim. O Haddad esperou o mercado fechar para anunciar, porque sabia que ia dar confusão, anunciou depois das 5 horas e voltou atrás no mesmo momento, né. Acho que, enfim, mesmo que se fosse voltar atrás, não poderia ser assim, acho que o Igor falou muito bem. Obrigado, Pedro. E já que o Igor falou muito bem, eu passo a palavra para o Igor Felipe falar mais uma vez muito bem. Não, Vitor, acho que acabou que eu adiantei um pouco a resposta dessa pergunta na fala anterior. Eu acho que a gente tem... Claro que a gente tem uma correlação de força desfavorável, seja no Congresso, seja na economia, por conta da pressão permanente da burguesia, do capital financeiro. Mas a questão, eu acho que vai além de medidas pontuais do governo. O que falta para o governo é uma estratégia política para enfrentar essa correlação de força. Então, o governo tem sempre medidas pontuais que, no fundo, demonstram que é muito mais jogo de cena do que uma estratégia política para colocar um debate na sociedade que estimule que setores entrem em movimento
para pressionar o grande capital, para pressionar o Congresso. Você tem que ter, de certa forma, uma estratégia política que tem atores, tem tempos, tem estratégia de comunicação, que parece que o governo não tem. Eu, nesse caso, acho que até, inclusive, no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, ele tem uma compreensão maior. E, muitas vezes, o governo tem deixado ele na mão. E eu acho que, inclusive, a declaração dele, ao dizer que discutiu com o Lula, na mesa dele, o tema do IOF, o que ele está dizendo é que não foi algo improvisado, que teve um debate e que teve uma decisão do presidente. A grande questão é que depois que o tema aparece na mesa da sociedade, outros atores do governo, sejam os atores da Frente Ampla, seja mesmo aqueles do campo da esquerda, que são mais realistas que o rei, eles rapidamente abdicam do conflito e acaba, no fundo, dando uma sinalização de fraqueza do governo. E mais do que isso, uma sinalização de falta de compromisso com aqueles que elegeram o Lula. Então, acho que, inclusive, o governo Bolsonaro ensinou que determinados temas que você coloca na sociedade, e, inclusive, determinadas derrotas que você tem, elas acumulam muito mais, porque elas têm uma perspectiva pedagógica, de demonstrar os interesses para a sociedade, colocar quem está a favor da maioria e quem está a favor dos privilégios. E o governo, ele parece que entendeu isso, mas só vai até a segunda página. E quando vem uma pressãozinha, retira. Então, isso acaba sendo contraproducente e desmoralizando o governo. Eu acho que esse tipo de medida, inclusive com perspectiva das eleições do ano que vem, o governo deveria apostar mais. Mas não apostar do ponto de vista de ter medidas improvisadas, mas de construir uma estratégia política daqui até outubro do ano que vem, na qual as medidas e ações do governo têm um papel de estimular o debate na sociedade, de desvelar interesse. E, a partir disso, o governo se colocar como aquele que defende os interesses da classe trabalhadora. E mesmo que não se efetive, mas de colocar para a sociedade que ele vai lutar e defender até o final. Dessa forma como ficou, acaba ficando muito ruim. Porque quando vem o confronto de interesses, a primeira coisa que o governo faz é abdicar de colocar na mesa os interesses do capital financeiro e da burguesia. Obrigado, Igor. Davi Decati, o governo está perdendo uma oportunidade em meio a essa polêmica do IOF? Bom, para responder essa pergunta, eu acho importante uma caracterização da estratégia política do governo, tá? E essa estratégia que se desdobra em táticas, né? Que se desdobra no dia a dia, por exemplo, nesse recuo. Então é importante compreender a estratégia para a gente poder debater as táticas, os erros e os acertos táticos. Qual é a estratégia que eu vejo? Na caracterização que nós temos feito, enfim, nas organizações que eu sou próximo, o governo Lula ele busca a legitimidade das classes dominantes com o seguinte argumento: nós conseguimos conduzir o projeto de vocês, que é muito parecido com o que está lá numa Ponte para o Futuro, com consenso social, sem precisar da força da coerção como a extrema-direita precisa. Porém, eu vou fazer isso de forma menos violenta, mais moderada, porém mais bem estruturada. Vou fazer isso sem arrumar problemas geopolíticos, sem apelar para terraplanismos. Então, eu consigo fazer isso porque eu tenho um controle muito grande sobre a classe trabalhadora, dada a minha história, dada a aceitabilidade social que eu tenho nos setores da esquerda. Então, essa estratégia que o governo Lula tem de governabilidade. Então, a estratégia de governabilidade é essa: se demonstrar para as classes dominantes que ele é confiável para a gestão do seu projeto, tá? E as táticas, elas vão se desdobrando dentro dessa estratégia maior. E isso daí, óbvio, o governo é cheio de contradições, de setores dentro do próprio PT, mas essa estratégia fica muito clara.
E o recuo no IOF, ele revela isso, tá? Por quê? O IOF foi uma medida interessante, como o Pedro falou, o Igor, é uma medida interessante no sentido de controlar fluxos capitais, né? Pressões cambiais surgem toda hora com qualquer anúncio do governo, isso seria interessante. Mas no primeiro ruído, o governo recua. E por que ele recuou no primeiro ruído? Porque, ao meu ver, a Haddad calculou mal a repercussão da taxação do IOF para esses movimentos especulativos internacionais quando propôs a medida. Ele não achava que teria uma ofensiva tão grande do mercado. E quando essa ofensiva apareceu, como a tática estava descolada da estratégia do governo, se recua. Tá? Alguém nos comentários lembrou do caso da Colômbia, do Petro. O que ele faz é muito diferente do que o governo Lula faz. Ele trabalha para alterar a correlação de forças e romper com o projeto das classes dominantes, com todas as contradições e desafios que isso implica. O governo Lula não. Tanto é que essa estratégia que se desdobra em táticas, elas começam a ser contraproducentes. Por quê? Cada vez que ele recua em avanços que ele poderia proporcionar à classe trabalhadora, mais ele fica fraco no médio e no longo prazo, porque a força do PT é a classe trabalhadora, não é a Faria Lima. Podem ter certeza, em 2026, a Haddad pode entregar tudo que o mercado quiser, mas eles vão apoiar o Tarcísio de São Paulo, se ele for candidato à presidência. É isso.